A paz do Senhor, meus irmãos. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, tanto os irmãos aí como a minha família, o pessoal aí que está seguindo a gente no canal. Também quero estar aqui agradecendo ao nosso pastor, o pastor José Antônio, a qual eu falei com ele hoje à tarde. E hoje nós vamos trazer aqui uma palavra aonde esta semana me perguntaram muito a respeito disso e eu não pude responder no canal, responder de uma vez para todos, porque eu estava um pouco enfermo, gripado, e aí eu não gravei o culto de ensino na terça-feira. Então eu vou trazer uma palavra de ensino respondendo as perguntas que muitos irmãos estão me fazendo. Recebi ontem à noite, à tarde, uma pergunta de uma pessoa que nem crê como é, o mesmo assunto. Então, compartilhe, divulgue, vamos aprender a palavra. O que a Bíblia diz? Nós devemos, como cristão, ter a Bíblia como única conduta de regra de fé e prática. Nós devemos ter a Bíblia como manual. Nós devemos ter a Bíblia como o manual cristão, o manual para a vida. Então nós devemos seguir o que a Bíblia diz. Houve-se uma profecia aí, esses dias, em que vai passar-se 3 noites, não sei se você já está conhecendo essa profecia, mas está rodando aí, onde as pessoas dizem que vai passar 3 noites, 3 noites de escuridão, e isso, aquilo lá, então a gente veio aqui para responder, a essas perguntas, tá? Nós vamos aqui responder essas perguntas de acordo com o que a Bíblia nos diz, o que a Bíblia fala a esse respeito. Então, eu quero muito que você fique conosco até o final deste vídeo, não será muito longo, mas como é uma palavra de ensino, necessita-se explicar de acordo com a palavra. Então, nós montamos aqui o Data Show para levar a mensagem para você. Vamos iniciar, nós vamos falar aqui, esta profecia no sentido que foi falado aí, no sentido cientificamente e no sentido teologicamente. Por quê? Porque muita gente tem um preconceito com a ciência, mas a ciência ela tem muito, em partes ela tem razão. A ciência ela estuda exatamente o planeta e muitas coisas. Então nós não podemos também achar que a ciência não presta. A ciência ela sabe muitas coisas, né? Porque a NASA se esforça para descobrir muitas coisas. Então, cientificamente e teologicamente, vamos responder a esta pergunta que nos fizeram nesses 2 dias. Eu quero começar no livro de Gálatas, no capítulo de número 1, versículo 6, o apóstolo Paulo, ele escrevendo na igreja da Galáxia, ele diz assim: maravilho-me que tão depressa passasses daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. O apóstolo Paulo está dizendo, então, eu me admiro que tão depressa vocês aprenderam o evangelho, já estão indo para um outro evangelho. E seguindo aqui no versículo de número 7, nós vamos ver até o versículo 10, diz assim: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, seguindo. Mas ainda que nós mesmos, diz o apóstolo Paulo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já tenham anunciado, seja anátema. Seguindo, versículo 9. Assim como já vos dissemos, e agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Versículo 10. Porque persuado eu agora os homens ou a Deus, ou procuro agradar os homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria um servo de Cristo. Olha que interessante o apóstolo Paulo traz aqui. O apóstolo Paulo ele diz assim: eu quero que vocês segurem firme na palavra de Deus e que não passem do evangelho que foi anunciado antes para um outro evangelho, que certamente ele orientando no livro de os apóstolos, orientando no livro de Atos dos Apóstolos, ainda para nós entrarmos neste tema, precisamos ler do versículo 29 a 31 do livro de Atos dos Apóstolos. Acompanhe comigo para nós entendermos melhor esta palavra. No versículo de número 29 a 31 de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, ele diz assim: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ou não perdoarão rebanho.
E que dentre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Olha que interessante o apóstolo Paulo, junto com os apóstolos, ele estava ensinando a igreja. Ele disse que eles iriam partir da terra, mas que eles estavam com medo que o evangelho fosse deturbado, fosse mudado, mudado para um outro evangelho. Ele diz que se viesse um anjo do céu trazendo uma profecia nova, não recebesse. Se viesse um evangelho novo, não recebesse. Porque o evangelho é o evangelho que Cristo deixou na terra. Então não se deve receber um outro evangelho. A profecia que me perguntaram foi essa. Uma mulher americana, ela, talvez quem está tendo essas revelações, eu não sou contra revelações porque eu acredito sim, mas nós devemos saber quando é Deus e quando é o homem. Porque uma mulher americana, ela fala de um planeta chamado Nibiru. Nibiru é um planeta em que ela teve um sonho e este planeta, diz ela que o sonho é muito grande e veio e cobriu a Lua. E cobrindo a Lua, toda a Terra ficou escura. E aí ela falou que ficaria 3 dias e 3 noites, ou seja, 72 horas, se não me engano, na escuridão. Então, algumas pessoas, veio uma profecia de uma mulher e disse que era para se colocar. Foi no Monte Orar e foi no Monte Orar e disse que era para se colocar de trás na porta, melar a porta com óleo, melar os ombrais da porta com óleo e também colocasse um pano branco, uma toalha branca atrás da porta e que se comprasse velas, porque iria ficar muito escuro e tinha que ter vela e não saísse para fora, que iriam ter demônios batendo na porta das pessoas. E aí alguns irmãos postaram em grupo de igreja e divulgaram esta falácia, porque isso não é verdade. Cientificamente, ouvindo eu alguns cientistas, falaram eles que se algo tão grande assim cobrisse toda a Lua, a Terra não aguentaria, porque automaticamente iria abalar a atmosfera, de maneira que se iria levantar grandes tempestades de água no mar, poderia ter terremotos e as placas tectônicas se mover. Também este grande cometa, que dizem que é maior do que a Terra, iriam soltar pedra e iria virar aqueles meteoros que pegam fogo na velocidade e iria acabar com a raça humana. Então, tem muitas profecias na Bíblia em que isso não pode acontecer, porque se isso acontecesse, ficaria a palavra de Deus sem se cumprir. A Bíblia nos diz, no livro de Lucas capítulo de número 21, Lucas capítulo 21, apenas um versículo, acompanhe comigo aí. Lucas capítulo 21, existe uma profecia em que ela tem que se cumprir. Não pode as coisas acontecerem passando por cima da palavra de Deus. Lucas capítulo 21, versículo 33. Vejamos aqui. 33. Isso. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus está dizendo, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus está dizendo aqui sobre coisas escatológicas, coisa para o fim dos tempos, que não deveria se acreditar em muitas coisas antes de se cumprir o que deveria se cumprir. Então, os céus e a terra vai passar. E como é que essas coisas vão acontecer, essa profecia que essa pessoa falou, sem se cumprir o que Jesus falou? Aí a palavra de Jesus agora fica em segundo plano. A palavra de Deus nunca pode ficar em segundo plano. A palavra de Deus tem que estar sempre em primeiro lugar. Se Deus falou, não confie no que o homem falou, confie no que Deus falou. Então, a Bíblia nos diz que céus e terras passarão. E isso fica para um outro estudo, porque é um estudo muito profundo a respeito de passar ao céu e passar à terra. Existe um estudo muito profundo sobre esse estudo da escatologia, estudo dos últimos tempos. Então, esta profecia, ela passaria por cima desta palavra. Iria destruir a terra sem se cumprir essa palavra. E aí, o que acontece? Ficaria a profecia sem se cumprir.
Outra coisa que nós devemos entender. Existe a vinda de Jesus, que é certa. A vinda de Jesus é certa. E ficaria também essa palavra sem se cumprir. Olha o que diz no livro de 1 Coríntios capítulo 15. Vamos comparar 1 Coríntios capítulo 15. São a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja. A vinda de Jesus será dividida em 2 estágios. Ela acontecerá em 2 estágios. Nós vamos ver a diferença aqui. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 51 e 52. Eu quero que você acompanhe comigo para nós aprendermos a palavra de Deus. Você conhecer a palavra de Deus, você não vai ser enganado. É muito importante conhecer a palavra de Deus. Pedir a graça ao Espírito Santo de Deus para nós entender as profundezas da palavra de Deus. O versículo de número 51 e 52 diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, aqui ele está falando em morte, mas todos seremos transformados. Versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Observe agora o que fala aqui no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 7. Apocalipse, capítulo de número 1, o verso de número 7. São os 2 estágios da vinda de Cristo. Os 2 estágios. Então essa profecia também tem que se cumprir. Ela não pode, nenhuma profecia pode passar por cima da palavra de Deus. E eu quero dizer para você, toda profecia ela tem que estar em harmonia com a Bíblia. Se a profecia estivesse em harmonia na Bíblia, ela não é correta. Ela não é correta. Um dia um irmão chegou para mim e disse: irmão, eu tive uma visão em que eu via pessoas pegando flor e preparando o céu. E aí eu disse para os irmãos: não, essa visão não é de Deus. Por quê? Porque ninguém está preparando o céu. O céu já está preparado desde a fundação do céu. Deus está preparando o ser humano. Quando o Senhor diz: eu vou nos preparar um lugar no nosso coração para ir para o céu, porque o céu já está preparado. Deus não precisa de mim e de você para estar levantando tijolo do céu. Então, a profecia ela tem que estar em harmonia com a palavra de Deus. No capítulo 1 do livro de Apocalipse, Jesus falando para o apóstolo João, ele diz assim, no versículo 7, Jesus avisa: eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Olha que interessante Jesus está dizendo. Eis que eu venho com as nuvens e todo olho verá. E no livro de 1 Coríntios diz que o mistério é esse, que o Senhor virá como um piscar de olho, um abrir e fechar de olho. Para nós entendermos essa palavra, nós precisamos entender a vinda de Jesus em 2 estágios. O arrebatamento da igreja será invisível para muitos, porque só vai ver aqueles que vão subir. A Bíblia nos diz, a Bíblia nos fala que o lugar em que Jesus espera a sua igreja é no céu. O lugar em que Jesus vai esperar a sua igreja é nos ares. E aí, a Bíblia nos diz, a Bíblia nos relata aí, a esse respeito, em que Jesus, ele virá e ficará no céu, enquanto os anjos vêm e recolhem a igreja num abrir e fechar de olhos. Esta é a primeira vinda de Cristo, ou seja, a vinda de Jesus no primeiro estágio. Nós vemos aqui a confirmação, o apóstolo Paulo falando deste mesmo tema, da primeira vinda de Cristo, do arrebatamento da igreja, no livro de 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem. Versículo de número 15. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor.
Portanto, consolai-nos aos outros com estas palavras. Aqui é o apóstolo Paulo falando a respeito da volta de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porém, nós devemos entender uma coisa: não será da mesma maneira a segunda vinda. A segunda vinda de Cristo já será de uma maneira diferente. O apóstolo Paulo também, na carta seguinte, no capítulo 5, ele diz: mas irmãos, o versículo 1, acerca dos tempos das estações, não necessita que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Aí ele vai dizer assim, pois quando disserem a paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição. Aqui o apóstolo Paulo está falando a respeito da vinda de Jesus no segundo estágio. Naquele estágio em que todo olho verá, e virá para julgar aqueles que não confessaram o seu santo nome, aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor. Jesus virá para ter uma conversa muito particular com Israel, uma conversa do vale de Josafá, onde haverá sangue da altura do freio do cavalo, ou seja, da boca do cavalo, aonde o anticristo vai estar reinando, aonde o anticristo vai estar operando, vai estar sentando na cadeira como se fosse Deus. Aonde? No templo de Deus, no templo de Salomão, edificado. No capítulo 2, o versículo de 3 a 8, observe aí, vamos ler, para entender essas profecias, porque as coisas não se podem se cumprir passando por cima da palavra de Deus, tem que se cumprir a palavra de Deus. No versículo de número 3 a 8, diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Olha aí. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. É o que eu acabei de dizer para vocês, no templo de Salomão, para Israel. Então vamos lá, seguindo, versículo 5. Não vos lembreis de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Olha o que ele está falando, aquela palavra lá do princípio, ele diz em Gálatas: não se aparte do evangelho para um outro evangelho, já temos dito. Então ele já está repetindo novamente. Olha que interessante a palavra de Deus na harmonia. Vamos lá, o versículo 6. E agora vós sabeis o que eu detenho. Quem é que detém o anticristo? Para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque Deus já estabeleceu o tempo para o anticristo reinar. Mas quem é que detém ele? Vamos ver. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio de nós seja tirado. Versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. No livro de Mateus vai estar escrito, capítulo 24. Então viu o Senhor vir no céu com poder e grande glória. Aí a segunda vinda de Cristo, a vinda de Cristo no segundo estágio, aonde todo olho verá. Jesus virá com poder e grande glória. A sua igreja virá com Cristo para o vale de Josafá. Estudo da escatologia. São profecias que têm que se cumprir. Então tome cuidado com certas profecias. Não sai compartilhando no grupo das suas igrejas. Não sai compartilhando com a sua família coisas que você não tem conhecimento, porque você pode estar trazendo uma falsa doutrina, um falso ensino. Ah, irmão, mas mandaram nós banhar a porta com óleo. Como se usa um óleo? Como é que se pode usar um óleo? Pode banhar a porta com óleo? Pode banhar a chave de carro com óleo? O que a Bíblia diz a esse respeito? Vejamos o que o apóstolo Tiago diz. O apóstolo Tiago, ele fala a esse respeito também, sobre essa questão do óleo. Porque hoje nós vemos aí banho de óleo em tudo quanto é coisa, né? A pessoa compra um carro e diz: ei, irmão, banha aqui meu carro aqui com óleo, porque eu comprei um carro, é para o Senhor, é para a obra do Senhor. E aí, o que nós vemos? Nós vemos é que depois esse carro é vendido e vai para a mão de alguém que gosta de um paredão. E esse carro foi o mesmo que foi ungido atrás. Então não se unge esses objetos. São coisas passageiras. A Bíblia nos diz em que se usa o óleo. No capítulo 5, versículo... Deixa eu ver aqui. 13. Se alguém entre vós está aflito, ore. Se alguém está contente, cante louvores. Aí no versículo 14. Está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja e olhe sobre ele ungindo com óleo ou com azeite, em nome do Senhor. O azeite é o mesmo óleo. Então o óleo é ungido os enfermos.
Ah, irmão, mas no Velho Testamento eles consagravam vasilha, consagravam isso. O Velho Testamento era um símbolo, porque o óleo é um símbolo da unção do Espírito Santo. E todo cristão, nós falamos em um vídeo passado, que todo cristão, quando ele recebe Jesus como seu Salvador, ele já tem o selo do Espírito Santo. No capítulo 4 de Efésios, versículo 30, confira em sua casa. Então, o óleo é um símbolo do Espírito Santo. Quem se pode usar óleo? Presbíteros, bispos, pastor, não pode todo mundo estar usando óleo. A Bíblia ela é bem clara em falar sobre os anciões, sobre os presbíteros. Então se vê aí certas doutrinas, e na verdade não são doutrinas, são usos e costumes, porque doutrina é uma só, a palavra de Deus, a doutrina é uma só. Mas tem certos usos e costumes que todo irmão tem um vidro de óleo em casa, e sai ungindo na porta. Eu não tenho nada contra a vida de ninguém, eu estou aqui apenas ensinando a palavra, porque eu tenho um compromisso com a palavra. Eu sou um ensinador da palavra, é o meu chamado, eu não posso negar o meu chamado. Então eu estou ensinando aqui, eu quero que você, se eu estou atingindo você de alguma maneira, para o seu ensino, glória a Deus, se eu estou atingindo você para alguma ira no seu coração, me perdoe, mas eu só quero passar a palavra de Deus para o teu coração. Eu não estou querendo lhe passar algo, querendo lhe prejudicar, eu estou querendo ensinar o que a Bíblia diz. Então esse negócio de colocar óleo na porta, o diabo não tem medo de óleo, o demônio não tem medo de óleo, ele tem medo do nome de Jesus. Amém ou não? Ele tem medo do nome de Jesus. A Bíblia nos diz, Jesus disse, em meu nome vocês farão isso e farão aquilo. Em meu nome. Aí coloca-se uma toalha branca. E o demônio tem medo de toalha branca? O demônio, irmão, ele veio falar com Jesus. Lá quando Jesus estava lá, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. O demônio veio falar com Jesus no deserto, ele vai ter medo de um pano branco na porta? Então, é misticismo. Devemos ter um cuidado com essas coisas. Por quê? Porque tem muita gente procurando certos tipos de coisa que prejudica a fé mais na frente. Põe a fé em coisas que não podem ajudar. Então, um pano branco, uma cor branca não espanta inimigo, não espanta demônio. O que espanta demônio é jejum e oração. É vida consagrada com Deus. É isso que espanta demônio. Até porque eu sei que esse vídeo vai rodar, você vai compartilhar, aonde se usa mais branco é em terreiro de macumba e candomblé. Se você já andou no estado da Bahia, irmão, onde existem essas coisas de busca em terreiro e lugar de despacho, eles usam branco. Ou você não sabe disso? Então, tome cuidado com certas profecias. Eu respeito muito cada um, eu não gosto de criticar a vida de ninguém. Eu não gosto também de humilhar ninguém. Mas quando as pessoas me mandam essas coisas, eu deleto na hora, eu nem compartilho, nem mando eu compartilhar. Essas coisinhas de compartilhar 10 vezes, não quebra a corrente, irmão. Para com isso. Para com esse negócio de compartilhar 10 vezes. Não quebra corrente, porque o diabo não tem medo dessas coisas não. O diabo tem medo de quem segue a Jesus. A Bíblia nos diz no capítulo 59 de Isaías, há uma grande barreira entre o homem e Deus, e é o pecado. Se chama um pecado, a barreira é o pecado. Ele diz, há uma divisão entre vós e o vosso Deus. É o pecado quem faz. Limpai os vossos corações, limpai as vossas mãos, purificai o vosso coração. Então nós devemos ter um cuidado. E nós entendemos aqui que as pessoas estão querendo modificar algumas coisas da palavra de Deus, ungindo carro, ungindo porta, ungindo coisas que depois venderão para outras pessoas. Isso é a mesma coisa. Então nós devemos ter um cuidado de estar orando por dinheiro, orando por dízimos e ofertas, se ora pelo o ofertante e o dizimista, se ora pelo aquele que oferta, e não se ora por dinheiro, porque o dinheiro ele é rotativo. Você ora pela oferta de um irmão ou o voto em que o irmão fez, aqui o dinheiro do irmão, e esse dinheiro é o que vai comprar depois ali no material de construção, material para a igreja. Aí o dono do material da igreja, o material de construção vai pagar para o seu funcionário. O seu funcionário usa droga, vai comprar droga com dinheiro que foi orado. Então, dinheiro não se ora, porque dinheiro não paga, dinheiro é coisa terrestre. Se ora pelas vidas, por saúde, para Deus prosperar a vida das pessoas com saúde, paz, alegria, com mantimento cotidiano. Então, aprendemos a palavra de Deus. Nós temos a oportunidade de aprender a palavra de Deus. Eu quero agradecer, nós já passamos de mais de 130 inscritos no canal, um canal novo. Compartilhe mesmo, vamos compartilhar, vamos aprender a palavra de Deus. Eu estou com saudade dos irmãos, nós não podemos cultuar no templo, mas nós podemos fazer cultos nos lares, crescer na graça do conhecimento, orar, jejuar, buscar a presença de Deus. Seguindo aqui, meus irmãos, outro tema em que me chamou a atenção também nesta profecia. Esta profecia, ela fala a respeito também de demônios batendo nas portas das pessoas. Então você acha realmente que o demônio ele tem esse poder de atingir todos os seres humanos e bater nas portas das pessoas? Você acha que Jesus permite isso? Eu te mostro na palavra de Deus. A Bíblia nos diz aqui no livro de Jó, no capítulo 1, e o versículo de número 7 a 12,
Lê em casa, eu não vou colocar aqui, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Em que a Bíblia diz que o inimigo chega e Deus diz: você tem visto meu servo Jó? Temente a Deus, se desvia do mal, ele é um homem reto e íntegro. Aí o inimigo vai e diz: também ele está abençoado. Aí Deus diz: então faça o que você quer com ele, mas não me tire a vida. Eu não lhe dou permissão para tirar a vida. E aí a Bíblia nos diz em que o inimigo sai da presença lá de Deus e vai tentar a Jó. A Bíblia nos diz que o inimigo vai tentar Jó. E no capítulo 2, no versículo de número 3, a Bíblia nos diz em que pela segunda vez o inimigo vem e se apresenta também de novo. Aí Deus vai dizer: você viu meu servo Jó na terra? Você viu que tudo que você fez com ele, ele não blasfemou da minha vida? Então Deus permitiu em que o inimigo atingisse a vida de Jó, por permissão de Deus, e ele pediu permissão. Então o inimigo ele não pode atingir as pessoas, ele não pode fazer nada sem a permissão de Deus. A permissão vem de Deus, ele é mandado por Deus. Ele é mandado por Deus. Então a Bíblia também já nos dá uma contrapartida. No versículo 31 do capítulo 22 de Lucas, 31 e 32, a Bíblia nos dá aqui 2 versículos em que eu quero que você leia comigo. Outra pessoa, em que era um homem de Deus, mas Jesus não permitiu o inimigo que fosse até ele e fizesse o que quisesse com ele. Era Simão Pedro. No capítulo 22 de Lucas, no versículo 31 diz: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma aos teus irmãos. Olha que interessante, meus irmãos. Jesus não permitiu que os demônios fossem até Pedro, que brincasse com a vida de Pedro, porque Pedro não era como Jó. Pedro não aguentava o que Jó aguentou. Então Jesus sabe muito bem a nossa capacidade, amém ou não? Jesus sabe quem nós somos, Jesus sabe a nossa capacidade. E a Bíblia nos diz que Ele não nos deixará ser tentado acima do que podemos suportar. Então, irmão, cuidado com certas profecias. Cuidado. Ainda que esse cometa, grande cometa, né, que essa mulher falou, esta americana, chamado Nibiru, ele fosse real, será que a NASA não descobriu com tantos estudos? Será que já passaria no jornal? Será que nós não já sabíamos? Então, certamente, nós devemos ter um cuidado, nós devemos examinar tudo que se fala pela palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela sobressai sobre todos os conselhos. Se houver um conselho, se houver alguma coisa que a Bíblia condena, ainda que seja um anjo falando, é o que o apóstolo Paulo diz, ainda que seja nós mesmos um anjo falar, não acredite. Se vier um outro evangelho, é mentiroso, é anátema. Então tome cuidado em estar acreditando muito nos homens e não na palavra de Deus, porque tem gente que acredita muito nos homens, acredita muito no que as pessoas falam, e não lê a Bíblia, não vai buscar o que a Bíblia diz. Então você deve acreditar no que a Bíblia diz, porque os homens são mentirosos. A Bíblia nos diz: todo homem seja mentiroso, e Deus sempre está com a verdade. A Bíblia diz assim: se disser que tu não tem pecado, tu é um mentiroso. Porque todo pecou, todo mundo pecou. Então, meus irmãos, não acreditem em tudo que se fala por aí. Até porque, eu já vou encerrar, mas eu quero falar algumas coisas. Em 2017, em setembro de 2017, no dia 23, houve uma profecia que Jesus voltava. Jesus voltou, dia 23 de setembro de 2017, não veio. E fazem essas profecias para ganhar like, para ganhar postagem, para ficar famosos. E depois quem é prejudicado é o Evangelho de Cristo. Como se todas as igrejas fossem iguais, não falar mentira. Irmão, a vinda do Senhor será como um ladrão. Jesus não é ladrão, mas é as características, sem avisar. Sem avisar. Devemos estar preparados como as 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. As prudentes, elas tinham azeite, elas estavam preparadas, tinham unção, guardavam a vida com o Espírito Santo de Deus. Então devemos guardar nossas vidas. Amém ou não? Devemos guardar nossas vidas. Então, a Bíblia nos fala a respeito desse tema da vinda de Cristo, que ele virá como um ladrão à noite, sem avisar. Então eu devo acreditar que eu tenho que estar com minha vida preparada com Deus, porque para ir com o Senhor para a primeira vida. Por quê? Porque será tirado aquele que resiste ao anticristo. Quem é que resiste ao anticristo? O Espírito Santo de Deus sairá da terra quando a igreja sair da terra. Olha que ensinamento Deus está nos dando aqui hoje. Então devemos ter cuidado com certas profecias e estar compartilhando certas profecias. Eu espero que eu possa ter ajudado você com esta palavra. Né? Eu espero que eu possa ter ajudado você com esse ensinamento. Já vou encerrar.
Mas eu quero falar algo aqui também a respeito de uma profecia que teve aqui na cidade de Petrolina, porque esse vídeo roda muito, mas nós somos da cidade de Petrolina. E houve um bispo aí de uma certa igreja, que eu não vou falar o nome por questão de ética, que disse que um avião ia cair em 2018, em Petrolina. Que o Vale do São Francisco iria chorar, porque um grande avião, e era da Avianca, ia cair. Caiu um avião aqui da Avianca. Então, irmão, tem muita gente querendo aparecer. Se você quer aparecer, apareça de outra maneira, não apareça brincando com a palavra de Deus. Vai fazer vídeo engraçado na internet. Eu não aconselho não, mas se você quer, é melhor do que você brincar com a palavra de Deus. Porque a Bíblia não diz, ai daquele que tirar ou colocar, o que está escrito aqui. Tem que se falar o que está aqui, não deturbe a palavra de Deus. Falou-se também, no ano 2000, quem não lembra deste episódio, em que o mundo ia se acabar? Gente se matou, gente fez coisa errada porque não queriam perder mais tempo. Então, irmão, foi muito estrago. Tome cuidado com certas mentiras, né? Falou-se também, foi falo também, né? Deixa eu ver aqui, eu notei aqui, porém eu não estou encontrando. Mas eu quero ficar aqui com esta última profecia. Esta última profecia que foi falo, aí em que o mundo vai escurecer, em que ficará sem luz e compra e vela, isso atingiria até a energia, irmão. Será que o mundo iria aguentar tanta coisa? Então, a gente sabe que a Lua, às vezes, algum planeta passa na frente e fica escuro ali por um pouco espaço de tempo. Mas a profecia mesmo, para nós encerrarmos, a profecia mesmo, em que vai se escurecer de verdade, a Bíblia nos fala no livro de Mateus, capítulo 24, vamos encerrar com este versículo. Mateus, capítulo de número 24, versículo 29 a 31. Deixa eu me ver aqui. Mateus 24, versículo de 29 a 31. Aqui. Eu quero que você compartilhe, eu quero que você divulgue o nosso canal aí. É um canal que tem compromisso com a palavra de Deus, compromisso com as pessoas, compromisso com as vidas. Fala a verdade da palavra de Deus. É lógico que nós somos pecadores, nós podemos errar em algumas coisas, mas a nossa intenção é sempre trazer o melhor para você, sempre trazer o melhor para a sua família. E logo depois da aflição daqueles dias, aqui fala sobre depois da segunda vinda de Cristo, quando Jesus vier ajudar Israel. A vinda de Cristo em dois estágios. Então, a segunda vinda de Cristo, ele vai tirar a igreja da terra, aí diz, aí virá a destruição, em que a terra vai passar. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rigor, e clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, ou os quatro cantos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui fala a respeito da escuridade, mas no final dos tempos, no final de tudo, tá? Então, há algum tempo ainda para se cumprir esta profecia e a igreja não sofrerá esta punição, a igreja não sofrerá este dano. Então, eu espero ter te ajudado com esta palavra, espero ter te ajudado com esta profecia, em que falar aí, ter explicado sobre esta profecia, tá bom? Eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus e Pai, Deus em nome de Jesus.